amigos e amigas. A partir de segunda-feira, nós vamos gravar uma série de vídeos falando sobre o orçamento público, suas etapas, sua forma de execução. No primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o Estado na economia, como é a participação do Estado na economia, que é um dos assuntos mais importantes que existe para mostrar como o Estado aumentou as suas despesas. Quando eu falo Estado, leia-se também municípios, o Estado e o próprio país. Vamos lá. O Estado era liberal. O que pressupõe o Estado liberal? Pressupõe o Estado mínimo, o Estado pequeno. Um Estado você tinha 6 ministérios apenas. O liberalismo sai de cena e entramos no século XX. E no século XX, o crescimento dos gastos dispararam. Por que o crescimento dos gastos dispararam no século XX? Porque no século XX nós passamos por 2 guerras mundiais. A Guerra de 1914, chamada de Primeira Guerra Mundial, e a guerra que começa em 1939 e termina em 1945, a Segunda Guerra Mundial. E no meio entre as 2 guerras acontece a crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e isso afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil, com safras inteiras de café sendo queimadas, porque não tinha preço nem no mercado interno, nem no mercado externo. Ora, mas professor, isto é economia? O que é que tem a ver com o orçamento? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, acontece o Tratado de Bretton Woods, nos Estados Unidos. E o Tratado de Bretton Woods que era para discutir a nova ordem econômica mundial. Ali estavam todos os países vencedores da Segunda Guerra Mundial para discutir o futuro do mundo. E um economista chamado John Maynard Keynes, ele é inglês, ele consegue perder todas as discussões para os Estados Unidos. Os Estados Unidos impõem o dólar como a moeda de conversibilidade mundial. Os Estados Unidos impõem a criação do FMI, e ele criando o FMI, eles têm poder de veto no FMI, como até hoje ainda tem, e uma série de detalhes que foram discutidos no Tratado de Bretton Woods. Mas a discussão mais importante que John Maynard cria no mundo foi o estado do bem-estar social. E o estado do bem-estar social implanta no mundo um estado gigante. Um estado para levar benefícios para aqueles que mais precisam do governo. As despesas públicas explodem no mundo inteiro. Na Inglaterra, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, todos os países explodem. Só para você ter uma ideia, em 1936, Vargas tinha 6 ministérios. Nós chegamos em 2014, 2015, com 39 ministérios. Olha o tamanho desse Estado como ficou gigante. E John Maynard Keynes, ele dizia que o Estado tinha que gastar. Quando a iniciativa privada não tem dinheiro para gastar, gasta-se o Estado. E os Estados Unidos da América, eles saem tão ricos da Segunda Guerra Mundial que ele leva para o mundo recursos financeiros. Eles criam, lá no Bretton Woods é criado o BIRD. O BIRD é o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento. Esse banco foi idealizado para reconstruir a Europa, que saiu devastada da Segunda Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos não utilizam o dinheiro do plano do BIRD. Os Estados Unidos utilizam os recursos do Plano Marshall. E esse Plano Marshall foi o responsável pela reconstrução de toda a Europa. E na reconstrução da Europa, os Estados Unidos ainda criam um tratado com os países da Europa, que era a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte de Proteção Militar, todos os países
que passaram a dever, vamos chamar assim, esse favor aos Estados Unidos da América. Erivaldo, se os Estados Unidos da América não utilizam os recursos do BIRD, utilizam os recursos do Plano Mar, para onde foi o dinheiro do BIRD? Olha que pergunta interessante. John Maynard Keynes diz que o Estado tem que gastar, o Estado tem que ser interventor, o Estado tem que produzir, mas os Estados, sobretudo da América Latina, não tinham dinheiro. Aí entra em cena o BIRD trazendo dinheiro para toda a América Latina, emprestando dinheiro ao Brasil, emprestando dinheiro à América Latina, à África, à Ásia, para promover o desenvolvimento. Por quê? Não é porque o capitalismo é bonzinho, porque estava em vigor, aquela época, a República, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o comunismo instalado na União Soviética e no leste europeu, que também exportava revoluções. Os Estados Unidos, com medo da marcha do comunismo, ele cria e apoia o estado do bem-estar. Só para vocês terem uma ideia, de 1950 a 1964, o Brasil recebeu fábulas de recursos. De uma vez só foi feita mais de 500 empresas estatais. Tudo isto com recursos de endividamento, com recursos do BIRD, com recursos dos países ricos que emprestavam dinheiro. Uma vez questionaram John Maynard Keynes, perguntaram a ele: mas Keynes, esse negócio no longo prazo não vai dar certo? John Maynard Keynes respondeu com uma espiritualidade maravilhosa: a longo prazo, todos nós estaremos mortos e o futuro vai resolver a situação. Mas precisava-se resolver a situação daquele momento, precisava-se resolver a situação de pobreza no mundo. E o Brasil recebeu recursos para fazer estradas, para fazer estádios de futebol, para fazer até uma capital nova, Brasília, né? O Brasil recebeu uma soma exorbitante de recursos. Cada estado da federação no Brasil tinha uma siderúrgica. Aqui na Bahia tinha a usina siderúrgica da Bahia, que era estatal. Tudo no Brasil era estatal. Era um estado gigantesco. Um economista do século XIX chamado Adolf Wagner, ele dizia, olha só, eu estou falando de século XIX, ele dizia que quanto mais o Estado se desenvolve, mais aumenta os gastos públicos. Olha só, Wagner falou isso em 1800. Quanto mais o Estado cresce, mais ele gasta. Por quê? Porque existirá mais exigência por serviço público de qualidade. As pessoas exigem que o serviço público tenha qualidade na ponta. E o Estado só foi aumentando de tamanho. A partir de 1964, a coisa triplica no Brasil, porque a ditadura militar assume em 31 de março de 64 e passa a ser da confiança dos Estados Unidos. Aí é uma enxurrada de dinheiro. É aí que é criado o Decreto-Lei 201, que está em vigor até hoje para gestão das empresas estatais e do Estado. É criada uma nova Constituição em 1967. É criado um plano para desenvolvimento do Brasil, que o período entre 1967 a 1971 ficou conhecido como um milagre econômico brasileiro. Mas só que ninguém viu esse milagre. Esse milagre cada vez mais acumulou riquezas daqueles que mais podem. Mas vamos lá, tudo isso para a gente ver como o orçamento é importante para o desenvolvimento de uma nação. Tá? O BIRD não gastou o dinheiro, o BIRD não gastou o seu dinheiro nos Estados Unidos nem na Europa, gastou na América Latina. Vamos lá. E o BIRD, de uma certa forma, ela deu razão a Wagner, o Adolfo Wagner, que falou lá no século XXI, porque o BIRD dizia assim: vai haver aumento, sim, de despesas públicas e nós temos que fazer os gastos, porque senão o comunismo se instala nos países e a gente tem que ajudar esses países. Na América Latina aconteceu revoluções comunistas, como em 1959 em Cuba, na África.
as lutas pelas independências dos países africanos, apoiado pela União Soviética. Olha só, minha gente. E o Birth diz assim, sabe por que Wagner tem razão? Porque à medida que uma nação cresce as funções administrativas e de segurança. As pessoas reclamam de serviço de segurança, as pessoas querem mais segurança. As pessoas querem ser bem atendidas na educação, na saúde. As pessoas querem ter mobilidade urbana. As pessoas querem ter mobilidade social. Consequentemente, aumentam as despesas públicas. Em segurança, principalmente, a gente vê o estado de penúria que vive a Bahia com a segurança. Mas vamos lá. Adolfo Wagner também afirma perentoriamente que quanto mais o Estado cresce, mas aumenta as desigualdades sociais. Aumentando as desigualdades sociais, eu aumento as despesas públicas, que eu tenho que atender às demandas da sociedade. Olhe você no seu município, quanto você gasta de recursos públicos para a cesta básica, para enxovais, para tudo aquilo que as pessoas não têm a condição de comprar. E o município, o Estado e a União têm que arcar. Olha só quanta coisa. Terceiro, olha só, aumento das despesas administrativas e de segurança, aumento da demanda social, a população empobrecida. E terceiro, maior intervenção no processo produtivo. É aí que são criadas todas as estatais. O Brasil já teve 1.260 empresas estatais. O Estado era produtor. O Estado produzia de energia a estádio de futebol, a hotel. Paz, meus senhores, no Rio de Janeiro tinha um hotel que era estatal. Imagine os senhores, estádio de futebol, hotéis, como o primeiro hotel da Bahia, ou é o Hotel da Bahia, que fica ali no Campo Grande, e era estatal. Era produção para o mercado. Em 1995, o estado do bem-estar, ele começa a ser desmontado no Brasil, na suposição de reduzir as despesas públicas, mas não consegue. Fernando Henrique Cardoso cria um projeto de privatização das empresas estatais. Privatiza todas as empresas estatais, das grandes estatais. Só ficaram o Banco do Brasil, Caixa Econômica, algumas estradas, Petrobras. O resto foi tudo privatizado. E aí você me pergunta, professor Erivaldo, por que o Estado não diminuiu as suas despesas públicas? Sabe por que não diminuiu? Porque o Estado é gigante por natureza. Eu deixei de produzir. Mas a Constituição da República do Brasil, ela diz que o responsável pela estrada, em fazer estrada, é o Estado. O responsável pela telefonia é o Estado. O responsável pela ferrovia é o Estado. Pela aviação é o Estado. Tudo pelo petróleo é o Estado. Erivaldo, deixa eu entender isto. Eu privatizei, o Estado continua lá. Sim, Luiz Carlos Bresser Pereira chama isso de público não estatal. É público, mas não é estatal, porque foi vendido. Mas o Estado continua fazendo controle. Através de quê, Erivaldo? Através das agências reguladoras. Eu não tenho mais telefonia, mas eu tenho a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Eu não tenho mais empresas estatais de aviação, mas eu tenho a ANAC, Agência Nacional de Aviação Comercial. Eu tenho hospitais públicos e privados, eu tenho a ANS, Agência Nacional de Saúde. Eu tenho a ANA, Agência Nacional de Águas. Eu tenho a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Eu tenho a ANB, Agência Nacional de Petróleo. Olha quantas agências eu tenho. E o Estado ainda continuou gigante. O Estado continua gigante porque eu preciso. Tudo aquilo que é público, não estatal, o Estado não produz mais, mas o Estado é obrigado a fiscalizar. Por isso, essa quantidade de agências reguladoras para fiscalizar aquilo que é público e não estatal. E vocês pensam que as despesas públicas, os aumentos
das despesas públicas param por aí? Não. Cada vez mais, os países que se desenvolvem vão exigir mais, muito mais, despesas públicas para fazer frente às suas grandes demandas. Então, minha gente, meus prefeitos, minhas prefeitas, é dessa forma que vocês têm que pensar o município de vocês. As despesas públicas é para promover desenvolvimento e você tem que fazer cada vez mais a maximização das suas receitas para fazer frente às despesas. Nós vamos discutir tudo isto ao longo desse curso de orçamento público. Fique atento que no próximo assunto nós vamos estudar as funções do Estado. Quais são as funções do Estado para o desenvolvimento de uma nação? Um grande abraço e fique com Deus.